Olá, aluno! Bem-vindo a mais essa aula de matemática. Vamos continuar estudando a respeito dos números racionais. Na aula de hoje, a gente vai ver módulo, simetria e comparação de números racionais. Lembrando que, quando a gente estava estudando os números inteiros, a gente viu tudo isso. A gente viu módulo de números inteiros, simetria e também comparação. Ou seja, não vai ser diferente do que a gente já viu. A gente só vai ampliar para os números racionais. Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos falar do módulo ou valor absoluto. É a mesma coisa. Quando a gente fala de módulo e valor absoluto, a gente está falando da mesma coisa. Qual a definição disso? Veja só. Então, para relembrar, módulo é a medida de distância entre o ponto que representa o número e a origem. Lembrando que a origem é sempre o zero, certo? A origem da reta numérica a gente representa como o zero. Vamos só relembrar aqui com os números inteiros. Por exemplo, se eu analisar o número menos 3, eu vou observar que do menos 3 até a origem, zero, eu vou ter uma distância de 3 unidades. Lembrando que esse espaço aqui entre um número e outro eu vou chamar de uma unidade, certo? Então, do menos 3 até o zero, eu tenho 3 unidades. Apesar desse sinal aqui ser negativo, eu não posso representar essa unidade como sendo negativo também, certo? São 3 unidades apenas. E esse 3 aqui, ó, esse outro 3, a distância do 3 até o zero, a mesma coisa também. São 3 unidades. E esse número aqui, ó, é o módulo. Então perceba que o módulo do 3 negativo e do 3 positivo é o próprio 3. Lembra como é que a gente representa o módulo? É dessa forma. Essa barrinha, menos 3, assim, ok? É igual a 3, certo? Não preciso colocar o sinal. E o mais 3 da mesma forma. Mais 3, entre barrinhas, é igual a 3, certo? Só para relembrar, porque a gente já viu tudo isso. Agora vamos ver com números racionais. Com os números racionais não é diferente. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó, que vai representar o número menos 1,5, e esse ponto aqui, que vai representar mais 1,5. Qual o módulo entre eles? Exatamente da mesma forma. A gente vai perceber que daqui até aqui tem 1,5 unidades de distância. Tranquilo? E daqui até aqui, a mesma, 1,5 unidade. Então, qual é o módulo? É 1,5, sem o sinal. Ou seja, o módulo 1,5 é igual a 1,5. Lembra isso, para a gente representar o módulo, é só retirar o sinal. E do mais 1,5 é igual a 1,5. Tranquilo? Somente isso. E com as frações também não tem mistério. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, que vai ser menos 1 sobre 2, e esse ponto aqui, 1 sobre 2 positivo, lembrando que os números positivos podem ou não podem ter o sinal de mais. Para representar o módulo, da mesma forma, vai ser aquela barrinha, menos 1 sobre 2, fecha a barrinha, é igual a 1 sobre 2, sem o sinal. Da mesma forma, módulo de 1 sobre 2, lembrando que aqui, ó, não tem o sinal, representa o positivo, é igual a 1 sobre 2. Não esqueça, módulo é só retirar o sinal e pronto, ok? Sendo positivo ou negativo, vai ser o mesmo valor. Agora, então, vamos falar da simetria. Simetria é um conceito que a gente já estudou também. A definição de simetria é essa aqui, ó. São os números que estão à mesma distância da origem. E lembrando que a origem é sempre zero. Como assim? Eu tenho aqui o número menos 3. Qual é o menos 3? Ela está numa distância de 3 unidades da origem. Qual é outro número que está nessa mesma distância? É o 3 positivo, ok? Se eu tenho 2 positivo, ele está à distância de 2 unidades da origem. Qual outro número que está nessa mesma distância? É o 2 negativo. Então perceba que a simetria é apenas trocar o sinal. Trocar o sinal. Ou seja,
simétrico de menos 3 é quem? É o mais 3, certo? O simétrico de mais 1 é quem? É menos 1. Tranquilo? Só fazer a troca do sinal. Agora, com os números decimais, fracionários, eu vou pegar novamente ali, ó. Aqui era o menos 1,5. Quem é o simétrico de menos 1,5? É o 1,5 positivo, ou seja, o simétrico de menos 1,5 é 1,5. Posso ou não posso colocar o sinal de mais, não tem problema. E com as frações, da mesma forma também. A gente viu que aqui, ó, fica a fração 1 sobre 2. Quem é o simétrico de 1 sobre 2? Quem é que está nessa mesma distância? É aqui, ó, menos 1 sobre 2, certo? Então, o simétrico de 1 sobre 2, positivo, é menos 1 sobre 2. Não esqueça, simetria, só trocar o sinal. Módulo, retirar o sinal. Não confundam, tranquilo? Vamos falar então de comparação, assunto que a gente também já viu. Para a gente comparar os números, existem 3 situações. Essas aqui, ó. O número pode ser Existem essas situações. Quando a gente compara dois números, um número pode ser maior do que outro, que é representado por esse símbolo. O número pode ser menor do que outro, representado por esse símbolo. E o número pode ser igual ao outro, que é representado pelo símbolo da igualdade. Ok? A regrinha que a gente já aprendeu é que assim, ó, quanto mais à direita da reta, maior o número é. Vamos anotar? Então, quanto mais à direita, maior o número é. Então, assim, a gente precisa saber localizar os números racionais na reta numérica para poder fazer a comparação. Isso é muito importante. Isso a gente já estudou em aulas anteriores, certo? Então, se você tem dúvida e tem dificuldade, volta, revisa essa aula, porque isso é essencial para a gente entender essa parte aqui. Ok? Vou colocar aqui algumas situações para a gente analisar juntos. Observe só. Então, observe, eu tenho aqui essas situações, a gente vai tentar encontrar esses números na reta numérica e determinar se são maiores, menores ou iguais. Eu tenho menos 2,5 e menos 0,4. Primeira coisa, eu tenho que encontrar esses dois números na reta numérica para poder saber, para poder comparar eles. O menos 2,5, perceba que é negativo. O 0,4 também. O menos 2,5, ele está aqui, ó, depois do 2, para baixo. Lembra que quando ele é negativo, ele é crescente para baixo. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Ó. Se aqui é o meio, se aqui é entre 2 e 1, ele vai estar mais ou menos aqui nesse pedaço. Então, aqui seria menos 2,5. E o menos 0,4, como ele também é negativo, ele vai estar depois do zero para baixo. Tá? Então, ele vai ficar antes ali da metade. A metade seria aqui, ele é mais ou menos aqui, ó, menos 0,4. E qual é a nossa regra? Quanto mais à direita, maior ele é. E quem está mais à direita? É o 0,4. Então, ó, esse menos 2,5 é menor do que 0,4. Eu vou colocar esse símbolo aqui. Ok? Nas atividades, nos exercícios, é essa análise que a gente vai fazer. Continuando, eu tenho a fração menos 3 sobre 2 e o zero. E aí, qual símbolo eu coloco? Maior que, menor que ou igual? Primeira coisa, se a gente fizer a divisão de 3 por 2, a gente vai ter o número menos 1,5. Observe, 3 menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que menos 1,5, certo? Isso é em forma decimal. E onde é que está o menos 1,5? Ele está depois do menos 1 para baixo, porque é negativo. E como tem vírgula 5, vai ser exatamente aqui no meio. Então, aqui fica o menos 3 sobre 2. E o zero, como ele é inteiro, ele está aqui. E a regra, quanto mais à direita, maior. Então, o zero é maior que o menos 3 sobre 2. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou dizer que o menos 3 sobre 2 é menor também que o zero, certo?
E nesse caso aqui, o 0 e o menos 2. Observe, o 0 está aqui e o 2 está lá embaixo. Quem que está mais à direita? O 0. Então, o 0 ele é maior que o menos 2. Continuando, eu tenho o menos 2, que está aqui, e o 0,8. Onde é que está o 0,8? O 0,8 ele é positivo, então ele tem que estar entre o 0 e o 1. Um pouco mais aqui do meio, quase chegando no 1. Mais ou menos aqui, ó. Aqui fica o 0,8. E a regra, quanto mais à direita, maior ele é. Então, se o menos 2 está lá embaixo, significa que ele é menor que o 0,8. Só estou preenchendo com esses símbolos aqui, ok? O 5 sobre 4 e o 2,1. Quem é maior? Sempre que eu tiver dúvida, eu posso fazer divisão. Se eu dividir 5 por 4, vai dar quanto? Vai dar ali 1,25. E 1,25 vai ser mais ou menos aqui, ó, bem aqui no comecinho, perto do 1. Então, aqui ficaria a fração 5 sobre 4. E o 2,1, bem aqui no cantinho também, ó. Quem que está mais à direita? O 2,1. Então, 5 sobre 4 ele é menor que o 2,1. Agora, entre o 1 e menos 1. O 1 está aqui na frente e o menos 1 está lá atrás. Então, o menos 1 ele é menor, ou seja, o 1 ele é maior que o menos 1, certo? É assim que a gente faz a comparação. A gente tem que encontrar a posição deles lá na reta numérica e analisar. Agora, observem só um detalhe muito interessante. Se eu tiver que analisar, por exemplo, o número 2 e o 4 sobre 2, o que será que eu vou colocar aqui? Maior, menor ou igual? Primeira coisa, o 2 está aqui, certo? E o 4 sobre 2? Se eu dividir 4 por 2, vai ser igual a quanto? Ao próprio 2. E o 2 é esse aqui. Ou seja, o 4 sobre 2 é a mesma coisa que o 2. Então, aqui a gente vai colocar o sinal de igualdade, certo? Numa situação como essa, a gente diz que é igual, porque ao fazer a divisão, a gente encontra o próprio número 2. Tranquilo? Então, assim, se precisar, reveja essas aulas, anote tudo que a gente fez, tá? Porque é muito interessante que você tenha no seu caderno. Pode parecer um pouco complicado, mas quanto mais você estudar, quanto mais você ver, vai ficar mais fácil de você entender, ok? Bons estudos e até a próxima!